Movimento. Entrevista. Olha, vamos falar sobre bloqueio de recursos no Ministério da Educação, no MEC. Nós estamos ao telefone com o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o prezado Marcelo Carneiro Leão, para a gente conversar um pouco. Professor Marcelo, boa noite. Boa noite, Marcelo. Muito bem-vindo. Tudo tranquilo? Vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Um momento que é difícil, já falávamos aqui anteriormente, e óbvio que é muito interessante essa conversa com o senhor, reitor, para falar sobre o momento, né? No caso específico da Universidade Rural de Pernambuco, mas a gente sabe que simbolicamente as outras instituições federais de ensino também passam pelo mesmo problema, umas mais, outras menos. Qual o momento hoje da Rural, professor Marcelo? Vamos lá, Marcelo. É importante a sua colocação, porque o que eu vou colocar de dados específicos da UFRPE refere-se também às demais 68 universidades que compõem o sistema de ensino federal público brasileiro. Uhum. Nós vemos caminhando nos últimos 4 anos com uma série de cortes recorrentes ano a ano. E aí é importante que os ouvintes se atentem, porque há uns 15, 20 dias atrás teve aquele bloqueio último de 5%, entretanto, que foi liberado com a pressão que foi feita pela sociedade, mas esses cortes precedem, e como disse, desde os últimos 4 anos. Só para vocês terem uma ideia, Marcelo, no meio do ano, para que o governo pudesse arrecadar recursos para fazer aquela chamada PEC da bondade, sim, ele retirou das universidades algo em torno, um corte médio de 7%, que no nosso caso, como foi feito na rubrica 20GK, significa a rubrica de funcionamento, onde lá nós pagamos água, energia, terceirização, o corte representou 14%. Então, para dar um painel geral para você, Marcelo, e para os ouvintes, o orçamento da universidade ele é dividido em pessoal, que é separado, esse é não discricionário, nós não temos gerência. Sim. E a parte que nós temos em gerência, que é discricionário, a gente chama de custeio e investimento. Uhum. Se eu considerar nos últimos 4 anos apenas a variação inflacionária, a UFRPE deveria ter um orçamento da ordem de 85 milhões. E sim, hoje temos um orçamento de 50 milhões. Então, aí você tem a ideia do impacto que esses cortes têm causado no funcionamento das universidades. O governo veio a público, óbvio, houve uma pressão geral das universidades, de estudantes, de professores, né, de todos interessados na história, e trouxe as suas explicações. O que é que o senhor teria a falar sobre as explicações, sobre a defesa do governo, a defesa que o governo fez logo após o ocorrido, professor? Vamos lá, o primeiro ponto é que inicialmente o governo afirmava que não tinha tido bloqueio orçamentário e uma semana depois, por conta da pressão da sociedade, houve o desbloqueio. Então não pode haver desbloqueio se não tivesse havido bloqueio. Uhum. Mas isso hoje é mínimo o impacto que ele causaria. Causaria impacto diretamente na questão dos investimentos. O nosso problema dos últimos 4 anos é um corte recorrentemente no orçamento de custeio, que paga-se água, energia, terceirização. Tanto que a Rural, e eu entreguei isso ao secretário de Ensino Superior, o Wagner Vilas Boas, há cerca de 2 meses, um painel de todos os esforços que tínhamos feito, que é importante que a gente se planeja para o gasto de um ano a partir da lei orçamentária anual aprovada. Então, no início do ano, já com todos os cortes dos anos anteriores, nós replanejamos as atividades da universidade, cortamos aulas práticas, diminuímos terceirização, fizemos uma série de ações. E no meio de ano houve esse corte a mais de 14%. Então, hoje a Rural tem um déficit orçamentário para custeio, água, luz, energia, terceirização, etc., da ordem de 14 milhões e meio. Só para você ter uma ideia, Marcelo, a gente saiu de 4 anos atrás de algo em torno de 850 a 900 terceirizados.
Hoje temos 638 e provavelmente vamos ter que fazer novos cortes para tentar sobreviver minimamente até que a gente tenha uma recomposição orçamentária futura. Puxa vida. Eu lembro, reitor, que nós conversamos há um tempo, né, quando dos primeiros bloqueios, e eu perguntava sobre se existia diálogo com as universidades, se existia alguma ponte em relação ao Ministério da Educação. Hoje há um diálogo ou não existe? Veja bem, a gente desde os 4 anos, a ANDIFES, que é a Associação dos Dirigentes de Ensino Superior, que todas as 69 universidades fazem parte, tem tentado dialogar com o MEC em todas as situações. O MEC sempre coloca que não é um problema específico do MEC. Isso, quem está mantendo esses bloqueios ou agravando é o Ministério da Economia. E a gente sabe aí, agora mesmo tem várias notícias de bloqueios orçamentários em outros ministérios, feitos pelo Ministério da Economia, e que, infelizmente, está agravando essa dificuldade orçamentária. Paralelamente a isso, Marcelo, a ANDIFES e os seus reitores, a gente tem tentado um diálogo com o Parlamento, para que houvesse a possibilidade de realização de um PL, né, que é um projeto de lei de recomposição orçamentária. Nós chegamos a levar ao Congresso e ao governo, à base do governo, para que houvesse pelo menos uma recomposição do orçamento de 2019, que foi o último ano de presencialidade antes da pandemia. Porque nós sabíamos que esse ano 2022 seria o pior dos anos orçamentários, porque com esses cortes que eu lhe disse recorrentes nos últimos 4 anos e com a volta da presencialidade, o custo operacional da universidade aumentou bastante. E, portanto, sem orçamento, a gente está com dificuldade, a gente suspendeu aulas, a gente cortou terceirização, a gente tem feito todos os esforços para manter a universidade funcionando. O lema nosso é não parar. Parar é a última opção. Agora, infelizmente, pode acontecer das empresas terceirizadas não receberem em algum momento e terem que demitir seus servidores, seus funcionários e o serviço ser paralisado. A dificuldade é muito grande, nós estamos escutando tudo isso que o senhor relata, já vem de algum tempo, estamos chegando ao final de um ano e a perspectiva para 2023 a persistir dessa forma, reitor? Veja bem, Marcelo, sem uma intenção de causar nenhum tumulto, nenhum pessimismo exagerado, mas se não houver recomposição dos nossos orçamentos para 2023, a grande maioria, se não a totalidade das universidades, não conseguirá realizar suas atividades normais em 2023. Isso significa ter que paralisar a aula, paralisar a pesquisa, atividades de extensão, e que causam só na ciência, Marcelo, uma pesquisa científica, quando ela é paralisada, ela não retorna no momento que se recompõe recurso. Sim. Ela tem um dano, e esse dano grave que está sendo causado à ciência brasileira, o impacto vai ser uns 4, 5, 10 anos, nós vamos ainda sentir esses cortes orçamentários, que é uma coisa importante de ressaltar. O financiamento da ciência e tecnologia nesse país não vem do MEC, vem normalmente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o bloqueio e os cortes de lá também são extremamente graves. Nós já chegamos a ter um orçamento de ciência e tecnologia nesse país da ordem de 30 bilhões. Hoje é da ordem de 5. Sim. Em termos de pesquisa, caindo no campo científico especificamente, reitor, em relação à rural, o que é que o senhor pode dizer? Já houve algo paralisado por falta de recursos? Sim, a gente tem equipamentos que são extremamente sofisticados e caros, e com a manutenção de um equipamento desse é muito custoso. E quando não tem um recurso, o equipamento para, as análises param e fica difícil a gente continuar essas atividades. A gente tem feito um esforço muito grande para manter, porque a gente entende e a população precisa entender, eu repito sempre isso, Marcelo, educação e ciência são os únicos caminhos para o desenvolvimento de uma nação e para a redução das desigualdades sociais. E reforço que isso não é opinião meramente,
É uma análise da história da humanidade. Todos os países no mundo inteiro, em todas as épocas, só se desenvolveram quando investiram fortemente em educação e ciência. Esse é um aspecto que a comunidade precisa ter muita atenção. Acredito que foi na última segunda-feira, houve um ato de apoio, né, ali em frente ao campo, né, um dos departamentos da Rural. E como é que foi essa reunião, como funcionou esse apoio, reitor? Tá. Essa atividade da segunda-feira foi uma atividade de homenagem ao Dia dos Professores e da valorização da educação. Então nós tivemos a presença de docentes, de técnicos, de terceirizados e de estudantes, para que a gente mostrasse à sociedade a importância e o papel da educação e da ciência. O Brasil só será protagonista mundial se investir em educação e ciência. Senão nós vamos ser países satélites, nós vamos comprar tecnologia de outros países e não vamos atingir o desenvolvimento adequado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um aspecto importante, Marcelo, se me permite, durante a pandemia, é importante que a comunidade, a sociedade se atente. 2 agrupamentos públicos mitigaram o grave problema da pandemia causada à nossa sociedade. Primeiro, o SUS, Sistema Único de Saúde. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, mesmo com todas as críticas, toda a falta de investimento, a tragédia sanitária, hospitalar, de saúde, seria muito maior. E o outro agrupamento público também foram as universidades e institutos, através do desenvolvimento de vacinas, de remédios, de equipamentos para a terapia das pessoas com Covid, testagem, etc. O que a gente pode falar de próximos passos, de próximas ações num momento tão complexo, tanto da Rural quanto das outras, ou até mesmo da Andifes, se o senhor tiver alguma informação, professor? Vamos lá. Eu acho que o grande desafio, isso é importante também que as universidades façam a meia-culpa, é a comunicação com a sociedade, para mostrar que o impacto dos cortes, da redução das atividades em uma universidade, em um instituto federal, ele impacta na vida cotidiana das pessoas. As pessoas às vezes não se apercebem, mas ao redor delas, durante todo o dia, ciência e tecnologia estão impregnadas nas suas ações. Então a gente continua tentando com o parlamento até o final do ano uma recomposição orçamentária, tentando mostrar à população a importância da escolha de representantes e de governantes que valorizem a educação e a ciência. Esse é o esforço cotidiano que estamos fazendo. E, com todo o esforço possível, tentar manter a universidade funcionando até o final do ano. O que não será fácil, né? Com certeza. Vocês não imaginam, e aí eu queria me associar a todos os nossos professores, técnicos e estudantes pelo esforço que está sendo feito. Às vezes a gente ouve comentários de que a universidade é balbúrdia, que a gente esbanja dinheiro. A universidade ela tem um acompanhamento através do portal de transparência, da auditoria interna, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, e aí um pequeno parte, a Rural, a UFRPE, nos últimos anos, está sempre entre as 10 melhores instituições públicas num índice chamado IGG, Índice Integrado de Gestão e Governança do Tribunal de Contas da União. Então a gente fica muito triste quando a gente ouve dizer que universidade é só balbúrdia, etc. E a universidade pública, todos os indicadores, Marcelo, todos. Ensino, pesquisa, extensão e inovação, sempre as universidades públicas são as primeiras colocadas no ranking. Professor Marcelo, algo mais que o senhor queira falar sobre o assunto? Não, amigo, eu queria primeiro agradecer a oportunidade. Eu acompanho o seu trabalho, tanto aí no rádio quanto nas redes sociais. Obrigado. Você como professor. Então acho que é importante que todos nós estejamos juntos numa batalha muito forte em defesa da educação, da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Sem esses caminhos
a gente não terá futuro para esse país e não vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. É verdade, somente para corroborar tudo que o senhor falou, inclusive sobre mim e sobre o momento também, é de plena consciência e convicção de que o futuro, o progresso desse país passa pela ciência, passa pela pesquisa, passa pela educação. Fico muito triste com esse momento em que as universidades públicas sofrem, mas a gente fica aqui na expectativa e na esperança de que tudo seja resolvido da melhor forma possível e que nossas universidades sejam salvas e passem desse momento. Muito obrigado, professor Marcelo. Um grande abraço. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Abração. Tudo de bom a todos. Tudo bem também. O reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Marcelo Carneiro Leão, conversou com a gente aqui no Movimento Cultural sobre o momento difícil, vivido pelas universidades federais do nosso estado e do nosso país. No caso específico do reitor Marcelo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Quero estender meu abraço também ao meu querido professor João Evangelista. Um abraço, João, um abraço, Marçal, e todo o corpo diretivo e também de professores e alunos desta universidade tão querida.